Olá pessoal, meu nome é Matheus Vinícius e eu vou falar sobre a linguagem imperativa. Bom, para a gente entender primeiro sobre a linguagem imperativa, a gente tem que entender um pouco da história, né? Ela surgiu ali por volta da década de 1940, lá nos primórdios da computação, né? Nas primeiras máquinas, se vocês lembram, a máquina de Turing, que foi lá em 1936, e a máquina de von Neumann, que é o principal modelo que expressa a linguagem imperativa, que foi quando ela de fato iniciou, tá bom? E esse livro que a gente está utilizando como base, que é a linguagem de programação, é um livro excelente, tá? Tem muitos dados e ele, nesse capítulo em si, ele fala muito sobre três tipos de linguagem, que é a linguagem C, Ada e Perl, tá? A linguagem Ada e Perl a gente hoje em dia não ouve muito mais falar, né? Então, ao longo da nossa apresentação, a gente vai falar mais sobre a linguagem C, né? Os exemplos que a gente vai mostrar aqui mais sobre linguagem C, que todo mundo conhece, né? Hoje em dia é trabalhado com os estudantes de computação, então é familiar para praticamente todas as pessoas que estão até começando agora, né? De fato, no curso, tá bom? Então, vou começar aqui basicamente falando sobre a história, né, para vocês entenderem, que é a arquitetura de von Neumann. Bom, primeiro veio a de Turing, certo? A máquina de von Neumann, ela chegou como uma ideia implícita justamente para medir os erros que a máquina de Turing teve e poder trazer algumas novidades, certo? Então, eu vou explicar para vocês basicamente o que seria essa máquina de von Neumann, tá? Que olha só, ela é composta por quê? Pela memória, pela unidade de controle, o C, né? E a unidade aritmética e lógica, que é a ULA. E também o dispositivo de entrada e saída, o I/O, tá bom? A memória, ela é basicamente, a função dela é armazenar as instruções e os dados, ou seja, todos os dados que nós vamos imprimir vão ser armazenados dentro dessa memória, tá bom? E ao longo dos anos, essa memória foi aumentando e a capacidade de armazenamento de dados foi aumentando, então isso por um dos motivos para que esse modelo do von Neumann seja até hoje utilizado nas máquinas, né? Isso é uma coisa bem interessante. A unidade de controle, como eu falei, que é o C, ela tem a função de determinar a sequência das instruções a serem executadas. Um problema que tinha na máquina de Turing antes era que, conforme você ia colocando, adicionando os dados, ele ia sendo processado de acordo com a ordem que você ia colocando. Ou seja, você não poderia pular, você não poderia fazer um laço de repetição que facilitaria muito, né, o trabalho, né? Então, basicamente, ele era seco, né? Até porque era o primeiro modelo, era uma novidade na época, então não tinha como ainda ter essa novidade de laço de repetição para que possam facilitar o trabalho, né, do programador, no caso. Já a unidade aritmética e lógica, ela tem a função de executar as instruções lógicas e aritméticas. Essa aqui é uma das mais importantes, porque é aqui que vai definir onde esses dados vão, né? Ele vai praticamente definir o que eu quero de fato fazer com esses dados, o que eu vou fazer. Já a unidade de controle ele vai definir a sequência apenas, certo? E o dispositivo de entrada e saída, o que é o I/O, ele tem a função de traduzir os dados de um meio externo, que é justamente, por exemplo, um teclado, né, que a gente coloca aqui e imprime na tela. Então, basicamente, é isso. Um modelo bem interessante do von Neumann, que foi onde começou de fato, lá em 1940, que foi onde a linguagem imperativa de fato apareceu na computação. E, basicamente, é interessante que esse modelo do von Neumann até hoje é utilizado, né? Então vamos voltando aqui para a linguagem imperativa, certo? Uma coisa também muito interessante, como eu falei, dessa implementação da máquina de von Neumann para a máquina de Turing, para vocês entenderem, tem um termo que é muito interessante que traz nesse livro, que é o seguinte, olha só. Completa quanto a Turing, tá bom? Então o que seria isso? Uma linguagem imperativa é dita completa quanto a Turing se fornecer uma base efetiva para a implementação de qualquer algoritmo que possa ser projetado. Linguagens imperativas que contêm variáveis e valores inteiros, operações aritméticas básicas, comandos de atribuição, sequenciamento de comandos baseado em memórias, condições, comandos de ramificação são completas quanto a Turing, tá bom? Turing tinha tudo isso, porém, tinha alguns erros que poderiam ser corrigidos, tá, rapaziada? Uma coisa interessante que a gente vai ver aqui nesse exemplo de Fibonacci, tá? Que é um exemplo que encaixa nessa linguagem imperativa, é isso aqui, ó.
condições e comandos de ramificação, tá bom? Ele entra basicamente nessa tabela que vocês estão vendo aqui. Não é uma tabela, né? É um esquema que basicamente ele é uma ramificação, ramificações, certo? E técnicas de condicionamento também que podem ser utilizadas aqui, que é bem interessante para vocês verem, de fato, na prática, a linguagem imperativa, que ela entra em tudo isso, tá bom, pessoal? Bom, vamos explicar aqui basicamente Fibonacci. Eu vou explicar primeiro nessa tela, tá? Depois eu vou mostrar o código para vocês em C, para explicar caso você não tenha entendido basicamente, tá? Então vamos lá. Vamos supor que temos n igual a 8, certo? Aqui, cada quadradinho desse aqui são as condições, tá? E aqui é o ponto-chave. É o ponto-chave de condicionamento. N maior que zero? Uma pergunta, correto? Então, olha só, o n aqui é 8. Então, o n é maior que zero. Então, ele é sim. Então, ele vai continuando, vai vindo aqui, vai indo, até chegar aqui. Essa aqui é a tabela da fórmula, tá, galera? De Fibonacci. E quando chegar aqui embaixo, ele faz a função de retorno, tá bom? Agora, vamos supor que esse n fosse zero, tá? N zero, vamos supor aqui. N é maior que zero? Não. Então, se é não, ele vem direto para cá, ó. Já vem para o resultado, ok? Então, eu vou mostrar na prática para vocês entenderem basicamente isso aqui, tá? Estou aqui no C, tá? Eu vou compilar aqui para a gente ver. Olha só. Quantos termos da sequência de Fibonacci você quer? Vamos supor que eu quero 6 termos, tá? Pronto, 6 termos. Não liguem para esses números aqui, tá? O que interessa é só esses primeiros aqui. O que seria Fibonacci? Estamos aqui o número 1, certo? Você vai pegar o número que você tem e vai somar com o número anterior e a resposta vai ser o valor seguinte, correto? Tem o 1. Antes do 1 tem o quê? 0, né? Então, 1 mais 0 é 1, tá bom? Aqui eu estou em 1. 1 mais 1, 2, né? Até cliquei errado aqui. Então, o próximo é o 3, certo? Então, o próximo é 3 por quê? Porque 2 mais 1 é 3, tá bom? 5. Por que é 5? Porque 3 mais 2 é 5, é a soma dos anteriores, tá bom? E o 8, para fechar, porque foi 5 mais 3, deu 8. Então, é basicamente isso. Agora, vamos supor, agora eu vou colocar para rodar de novo, que é o não, né? Vou botar aqui, Fibonacci que você quer? 0. Então, número de termos, inválido, ok? Então, basicamente é isso, a do Fibonacci, tá? Para vocês entenderem, para entrar aqui direito, o conceito diretamente na sua cabeça, tá bom? Então vamos lá, que a linguagem de programação imperativa, assim que é completa como a Turing, também suporta determinadas características que são muito importantes, tá, pessoal? Que são elas a estrutura de controle, o dispositivo de entrada e saída, a manipulação das exceções e dos erros, que é muito importante, tá? Isso aqui é quando, por exemplo, uma classe se trabalha com um tipo de classe, essa classe tem alguma exceção que só pode ser trabalhada com algum tipo de... enfim, essa classe pode ser trabalhada com algum tipo de ferramenta específica. Então é para detectar essas exceções e os erros também, né? A abstração procedural, que eu vou falar agora, daqui a pouco. As expressões e atribuições e o suporte de biblioteca para a estrutura de dados, que isso é muito importante também, que ao longo dos anos, né, que é aperfeiçoamento dessa máquina de von Neumann, que os dados, ao longo dos anos, teve um suporte maior para que, né, o computador, a máquina, tenha uma maior capacidade para poder até rodar, né, programas mais longos, né? Então isso ao longo dos anos foi aprimorado, tá? Agora eu vou entrar no mérito da abstração procedural. Essa abstração procedural são dois conceitos diferentes que a gente tem que entender aqui. É a abstração procedural e o refinamento gradual, tá bom? A abstração procedural permite ao programador se preocupar principalmente com a interface entre a função e o que ela calcula, ignorando os detalhes de como o cálculo é executado. Ou seja, aqui basicamente é como, por exemplo, você estiver programando e uma pessoa do seu lado que vai, enfim, utilizar o programa que você está utilizando, uma pessoa que não sabe de computação, por exemplo. Então você vai ter que colocar, traduzir tudo direitinho, colocar, por exemplo, digite sua idade. Vamos supor, né? A pessoa está querendo, vamos supor, a pessoa está querendo um banco de dados, né? E você lá tá, a pessoa quer cadastrar o seu CPF, aí bota a sua idade, o seu nome. Então você vai colocar lá, digite sua idade, digite seu CPF, para a pessoa poder entender e conseguir, não é uma coisa bagunçada, entendeu?
Diferente do que eu fiz aqui, né? Até um puxão de orelha, diferente do que eu fiz aqui, coloquei. Visualmente não tá bonito porque tem esses números aqui, né? Então, ou seja, não era para sair assim, mas sair da risca, né? O que importava era para sair só isso aqui, mas é basicamente isso, pessoal. Onde você se preocupa visualmente, né, com a forma que você coloca e não com a função que de acordo com o que você vai calcular. Não importa a forma que você vai calcular, vai executar o programa. O que importa é que você se preocupar visualmente para que a pessoa consiga entender o que você quer mostrar na tela, beleza? E o refinamento gradual, né, que ele utiliza a abstração procedural, desenvolvendo um algoritmo da sua forma mais geral para uma implementação mais específica, ou seja, vamos supor que você queira imprimir na tela, você queira imprimir uma matriz 3x3, 3x2, enfim, não interessa. Você escolhe lá, então você vai utilizar a biblioteca específica para isso, né? A biblioteca MEF. Então, você vai utilizar da forma geral, diretamente para uma forma específica, basicamente, vamos supor que ele queira uma forma mais trabalhada, ok? E aqui temos alguns exemplos também, né? Que traz no livro aqui, são de 3 implementações, se eu não me engano. São 3 implementações, né? De justamente uma matriz, né? Que olha só, ele passa da primeira implementação, aqui, que são essas 3 linhas, tá? E depois ele vem para o segundo comando, né? Que já traz essa mesma função, só que agora de uma forma mais rebuscada, assim, né? A gente olha para essa tela aqui e vê que está visualmente bem bonito também, mas é a mesma coisa praticamente que ele quer, mas essa segunda implementação é para ele formalizar, né, utilizando coisas específicas, elementos específicos justamente dessa biblioteca, que dá para explorar muito, né? É muito conhecimento que a pessoa tem que ter para poder utilizar essa ferramenta. Então já é uma coisa diferente da adaptação procedural, tá bom? E tem várias implementações e acaba nesses códigos aqui, né, da matriz que ele quer, ele não colocou o tipo de matriz, mas ele refinou, né, algumas formas, né, foram esses 3 comandos que ele utilizou justamente para sair o resultado final, tá bom? Então, basicamente isso, né, até fala que é o coração do refinamento gradual em uma linguagem imperativa, que é muito conhecimento envolvido nesses 2 termos. Então é basicamente isso, pessoal, essa parte de abstração procedural e o que se torna, né, como se tornar uma linguagem imperativa.